Estamos começando aqui mais um Papo Justo. Dessa vez, eu tenho a honra de receber a nossa presidente do tribunal, né, a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que é a nossa presidente até o ano que vem e que embarcou na ideia do Papo Justo. Papo Justo não existiria se não fosse pela nossa presidente topar a ideia desde o início. E no primeiro momento que a gente conversou, ela já disse, bora fazer que vai dar certo. Então eu queria primeiro lhe agradecer a presença, presidente, dizer que esse Papo Justo é seu, tanto quanto do tribunal, né? A senhora nos apoiou desde o início nisso. E eu espero que a gente consiga lhe entregar um trabalho bacana aqui, pela confiança que a senhora depositou com a gente. Mas o Papo Justo hoje é sobre a senhora. Então, eu já começo lhe perguntando aqui o seguinte. Eu sei que a senhora é formada na UFPA, década de 70. Né? Desde quando a senhora pensou, eu quero ser magistrado, ou eu quero fazer direito? O que foi que lhe incentivou? O que foi que lhe trouxe para esse mundo? Como criança, a gente sempre quer ser médica, né? As crianças querem ser médica, pediatra. Mas eu fiz o ensino médio, eu sou da Vigia, natural de Vigia, fiz o meu ensino segundo grau lá. Segundo grau, antes era só até o ginasial. Aí eu vim estudar aqui o segundo grau e eu fiz pedagógico, que era um curso pedagógico que formava professoras de nível médio. Então eu fiz e depois eu vi que não era que eu queria, não era medicina. E o meu pai que me incentivou. Entendi. O meu amor pelo direito veio do meu pai. O meu pai, ele foi um advogado provisionado, que o pessoal chama rábula, que eu não gosto desse nome, porque ele fez prova na ordem, tinha carteira da ordem. Certo. Advogado provisionado. E ele atuou na Vigia muito, até com a desembargadora Maria Helena, com muitos desembargadores que passaram pela Vigia, ele passou também, que ela inclusive enaltecia meu pai. E meu pai era muito inteligente, tinha livros, ele tinha uma biblioteca de direito. Então eu fui me envolvendo e acabei fazendo direito por causa do meu pai, porque eu achava também uma carreira bonita, né? Que o meu pai, ele era muito, muito dedicado. Então o incentivo veio de casa mesmo. Meu incentivo foi de casa, foi do meu pai. Então aí veio para a UFPA? Eu vim para cá, estudei o segundo grau e depois eu fiz o UFPA em 1900. A minha família ficou lá e eu fiquei morando na casa de um tio, depois na outro tio. Até que meu pai um dia disse assim, não, vou comprar uma casa porque eu não quero minha filha ficando morando cada semestre na casa de uma pessoa. Papai fez todo esse esforço e depois vieram meus irmãos. Minha mãe ficou lá com meu pai, mas quando ele comprou esta casa, que viemos todos nós, eu acho que essa casa ele comprou em 68, porque eu me formei no segundo grau em 70. Quando ele comprou esta casa, a minha mãe depois veio para cá para cuidar da gente. Porque os irmãos então todos vieram? Os irmãos todos vieram e minha mãe veio. Aí a minha mãe, eu digo que ela foi salutar, porque ela renunciou à companhia do meu pai, que eles eram jovens, e veio para cuidar da gente, dos filhos. E meu pai vinha toda sexta-feira e trazia tudo que era preciso, a gente ficava a semana toda. Então, e aí morávamos aqui. Essa foi a minha vida de chegar aqui. Em 70 eu terminei meu curso, em dezembro, e em 71 já passei no vestibular em Direito, que naquela época era Ciências Humanas. A gente se classificava depois dentro do que queria, e eu me classifiquei em Direito no que eu queria, e daí eu fiz até 75 que eu colei grau. Entendi. E aí na UFPA, na faculdade, quem eram as pessoas assim? Teve alguém que lhe inspirou, alguém que lhe fazia, tinha um destaque assim, essa pessoa admiro, quero que lhe ajudou de repente lá, seus colegas, professores, alguém que... Eu tive um professor que eu admirava, que foi o desembargador Silvio Raul de Moura. Ele é nosso professor de penal.
Legal. Então eu era aquela pessoa que ele levava o que ele aprendia no dia a dia, na prática do dia a dia para a gente. E para mim aquilo foi um estímulo. Entendi. Né? Era um estímulo. Na verdade, início da magistratura, no meu início de magistratura, que a gente pode voltar, eles pagavam muito mal. Né? Por isso que tinha mais mulher do que homem, porque as mulheres se determinavam mais a ir para a magistratura e o homem, que era o provedor, ele tinha que ficar ganhando mais aqui nos escritórios, essas coisas. Mas eu terminei meu curso em 75. E o meu professor, que eu lembro, que me trouxe também essa vontade de seguir a magistratura, foi o desembargador Silvio Raul de Moura. Legal. Então já era mais ou menos decidido, né? Eu vou seguir para a magistratura. Nunca chegou a pensar em fazer outra coisa? Não, eu nunca pensei. Eu sabia que era muito difícil entrar para a magistratura, precisava de um concurso, mas era isso que eu queria. Entendi. E aí a senhora entrou na magistratura como? Como foi sua história com a magistratura? A minha história, eu comecei como pretora, tá? Porque em 75 me formei. De 75, aliás, de 73 em diante, porque em 70, eu me formei em 71, eu passei na UFPA e passei no concurso para professor primário. Entendi. Né? Então eu dava aula na escola, inclusive na escola Dona Atila Lopes, que é aí na Mauriti, e estudava à noite. Eu não sabia dessa sua... eu era professora. Que legal. Fui professora até eu acabar meu curso. Até eu trabalhar na magistratura. Eu fui professora até entrar na magistratura. E assim, gostava de dar aula ou era para sustento também? Não, eu era mais para sustento. Entendi. Porque eu era a primeira, eu sou a primeira de 9 irmãos. Entendi. E a minha mãe veio para cá, o meu pai lá em Vigia trabalhava em prefeitura. Então a gente precisava tem que ajudar, né? Então eu passei no concurso e dava aula com a maior satisfação. Inclusive, na época, tinha admissão, concurso de admissão, que as pessoas terminavam a 5ª série para entrar na ginasial, que era o ginasial, tinha que fazer concurso de admissão. E eu ainda dava aula particular para muitos alunos, para eles fazerem a prova de admissão. Entendi. Então era todas as matérias, não era? Era todas as matérias. Era todas as matérias, era. E muitos passaram, e hoje eu vejo assim que são pessoas, são grandes profissionais. Então eu terminei em 75, ainda era professora. 77, abril de 77, eu assumi uma pretoria em Bagre. A senhora pode explicar para quem está nos assistindo o que é uma pretoria, né? Uma pretoria era como se fosse um juiz, com competência limitada. Era competência limitada, até 40 salários mínimos, não também as ações de divórcio, ação de estado e capacidade, não poderia, né? Então tinha uma limitação de competência. Entendi. E o pretor, ele era nomeado pelo governador. Entendi. Então alguém tinha que pedir para o governador apontar a pessoa e a gente ser nomeada. E era nas cidades? Então... Nas cidades, nos interiores, que não eram comarcas, eram termos judiciários, era pretorias. Foi tipo ralinho, né, que a senhora começou. Eu fui de Bagre durante 1 ano e pouco, que quem me indicou para o governador foi, na época, foi o doutor, que era juiz e desembargador, Otávio Marcelino Maciel. Sim. Ele também dava aula para mim, para Daí, para muitas pessoas, muitos colegas. E naquela época, quem era que hoje a senhora chegou a ser colega aqui, por exemplo, aproveitando esse agora eu fui colega, eu sou colega ainda hoje do Rômulo, sim, que foi do meu concurso, e foi no meu concurso também não só da faculdade, mas foi meu concurso de magistratura. Também era a Angélica, que faleceu. Sim, doutora Angélica. Era a Angélica, a desembargadora que depois se aposentou, Marta Inês. Certo. Era o desembargador que foi da infância, o Paulo Frota, sim, que também já faleceu, e foi o desembargador Eronides, que também já
Eles eram do nosso concurso. Entendi. Então a senhora veio com um monte de gente, né? Uma turma boa, né? Boa, foi uma turma boa. E depois do meu concurso, do meu terminar, né? Quando eu terminei do meu curso, a desembargadora Maria do Céu também foi do meu curso. Legal. E a desembargadora Margui também se formou junto comigo. Eu, a Maria do Céu, a Margui. Então, eles ainda estão aqui. A Maria do Céu já saiu, a Margui ainda está aqui. E foi assim que começou. Quando foi no ano seguinte, que foi em 78, eu passei para pretora de Curralinho. Uhum. E de Curralinho eu fiz o concurso, porque a pretora ela só podia ficar 4 anos e poderia ser reconduzida pelo desembargador, certo, pelo governador. Mas eu não queria ser reconduzida, eu queria fazer o concurso. Uhum. E também eu precisava muito passar nesse concurso. Além da vontade que eu tinha necessidade, por necessidade mesmo, uhum, de passar naquele concurso, porque nunca foi fácil. Sim. A minha história. Assim, não fui de família rica, não foi de família que tivesse tudo. Foi muito difícil a nossa estada aqui, uhum, eu, meus irmãos, e também chegar na magistratura. Então, eu fiz o concurso em 79, aí foram esses colegas no meu concurso. Legal. E eu fui para Itaituba. E aí, aproveitando essa questão da senhora ter ido para Itaituba, eu tenho conversado, né, com os colegas aqui, mas uma coisa que eu vejo muito comum, e de novo, no seu caso, está mais que claro isso, não é um verdadeiro sacrifício a carreira. O magistrado de carreira abdica de muita coisa, tem que lutar para chegar, vai para o interior, e a gente sabe que naquela época o interior era diferente. Muito difícil. Né? Então, assim, como foi para a senhora essa questão no interior? Ter ido para lá, já que aqui em Belém tinha a questão da senhora ser professora. Daí saiu disso, foi como magistrada, mas começa a vida do interior, já se afasta da família, né? Tem toda essa questão. Conte um pouquinho pra gente. Quando eu comecei em Bagre, é uma cidade pobre. Né? E na época era uma cidade muito pobre, era um termo judiciário muito pobre. Quando eu cheguei lá, eu pegava a minha máquina de escrever, que eu levei daqui, uhum, e o escrivão, que naquela época o escrivão, que hoje é diferente, que não são os cartorários, os serventuários, eles eram o escrivão do cartório e eram o escrivão de processo judicial também. Então eu convidava o escrivão, que era o seu Nazareno, e nós íamos para uma escola que estava caindo, mas eu e ele, nós pegamos uma parte da escola que não tinha porta e arrumamos, limpamos, passamos cal e colocamos uma mesa, 2 mesas, ele ficava na dele, eu ficava na minha, a gente atendia. Só. E morava na casa de uma senhora que era chamada Perúcia, era uma senhora que era uma casa grande, e ela me acolheu lá, na casa dela. Era muito difícil, não tinha nada, não tinha o que tem hoje, banheiros dentro de casa, tudo era lá no quintal, um banheiro, ia por um rolo de pau até lá, então era uma vida bem difícil. Sim. Primeiro, lá só tinha luz, um dia e outro dia não tinha. Telefone não tinha nem, estavam ainda construindo para antena para a gente falar, e às vezes eu ia para lá falar que meus filhos ficaram aqui, uhum, a minha filha com 2 anos e meu filho tinha 45 dias quando eu viajei. Só. É isso que eu digo, esse sacrifício que as pessoas não sabem. Né? Então, eu ficava lá com ela e às vezes eu ficava alô, alô, aí tinha muito propagação de voz, uhum, e a gente não conseguia falar, e um certo dia apareceu uma voadeiras, tinha lá, né, umas lanchas, e foi me buscar, porque meu filho estava passando muito mal em Belém. Aí eu fui para Breves, lá eu peguei um avião, cheguei para aqui, eu olhei assim pro meu filho, ele estava assim bem, bem mal, aí na hora eu pensei, será que vale a pena tudo que eu estou fazendo, meu filho tão ruim? Aí fiquei aqui uns dias, aí meu filho melhorou, eu continuei na minha caminhada até que eu pude levá-los para Itaituba, uhum, aí eu já levei para Curralinho, uhum, também era difícil,
Mas, quer dizer, lá em Bagre, era tão difícil que nós tomávamos mingau de trigo à noite. Por quê? Ah, não tinha comida? Não. Porque as geladeiras eram de querosene. Ah, entendi. Então era muito rápido que a comida estragava. Sim. Aí chegava a comida, a gente comia enquanto estava boa, e depois não estava bom, a gente passava a tomar mingau, até que viesse novamente carne de breves, ou matasse um boi por lá. E era mingau de trigo, que a gente tomava toda noite, tanto que hoje eu não gosto de olhar nem para mingau de trigo. Mas então, quando eu fui para Curralinho, eu já levei meus filhos. Para Curralinho, no ano seguinte, ou um ano e meio seguinte, eu levei meus filhos. O ano seguinte, eu levei meus filhos para Curralinho, tudo pequenino, tem até foto deles, que eu, lá embaixo, lá no segundo andar, lá embaixo tinha um local assim, eu tirei todos os matos, botei um monte de flores, eles têm até uma foto bem pequenininho. Legal. Então eu levava eles e deixava eles em casa de madrugada, uma vez por semana, quando chegava a lancha, o navio, eu ia de madrugada até Breves, fazia todas as minhas compras da semana e voltava já de noite. E era para a gente se alimentar, porque era muito difícil também lá em Curralinho. E aproveitando, já que a senhora contou para a questão de ser mãe, toda essa dificuldade, hoje a senhora é presidente de um poder, representa o Poder Judiciário no estado do Pará, então está no auge da carreira aqui no estado, mas, e é uma mulher, ou seja, dá exemplo para todas as mulheres que pode chegar, que é só trabalhar, tem toda essa dedicação que a senhora conta. Mas nesse caminhar, como mulher, a senhora teve dificuldade, o preconceito, havia, por exemplo, como mãe, levou os filhos para o interior, aí tinha que ao mesmo tempo ser mãe, cuidar do município, né? A primeira comarca como juíza de direito mesmo, em 79, foi Itaituba. E na época Itaituba era uma área de segurança nacional, porque tinha muito ouro, garimpos, muito garimpos. Tanto que as pessoas morriam no garimpo por causa de febre amarela, ou então assassinados, e não tinham parentes. Então era assim, era uma cidade, assim, um faroeste. Brigavam por pouca coisa, por nada. Eram pessoas que trabalhavam, não tinham parente, não tinham nada naqueles garimpos. Então, para mim, lá, eu levei meus filhos para lá também, pequenos. Eu morava numa casa que era do Estado, próximo ao hospital. Eu fui a primeira juíza que fiz um júri lá. E tinha aquelas pessoas influentes lá, naquela época era um senhor muito influente, que ele chegou assim comigo e falou: "Você não tem medo de marcar júri? Nunca teve um júri aqui." Eu disse: "Não, eu vim para cá para trabalhar." E fiz o júri, mas a partir daí eu não tive mais sossego, porque depois fugiram. Ele foi preso, essa pessoa que era empregado desse senhor que era muito influente, foi preso, mas depois fugiu com todos. E nessa noite da fuga, eles foram rondar a minha casa. Eu acho que eles não queriam entrar, mas queriam me amedrontar. E nós vamos entrar, nós vamos tirar o filho dela daí, a filha dela daí, nós vamos tirar ela daí, ela não deve fazer isso. Aí foi muito, eu me amedrontei muito, mas não saí logo. E acho que com mais uma semana que eles ficaram fazendo isso, um dia sim, um dia não, aí eu liguei para cá, para o tribunal. Na época a presidente era a desembargadora Lídia Dias Fernandes. Ela mandou me chamar e disse: "Você vai para Moaná." E me tirou de lá por causa disso. Mas o que a gente tinha também era assédio. Entendi. Porque não era só assédio de pedir as coisas, era assédio mesmo, de homem e mulher. Porque eu era muito jovem quando eu comecei. Eu cheguei em Itaituba com 29 anos. Entendi. Muito jovem. Então, e quando eu comecei lá em Bagre, foi lá que eu mais tive assédio, porque se eu queria ir em Breves, a gente tinha que ir numa embarcação que era da fábrica de palmito, que era no Cine, dessas pessoas poderosas. E aí, uma certa vez ficou encalhada, nem era para ficar, ainda bem que nós estávamos com outras pessoas, sabe? Então, era tudo assim, a gente era assediada mesmo. Entendi. Vivia o tempo e a inteiro. gente tinha que estar bem, todo o tempo se vigiando, a gente mesmo, né, por causa disso. E essa pessoa que me
que me amedrontou lá. Eu fiz o júri, mas depois aqueles presos, parece que toda noite para lá, para rodar a minha casa, que eram umas casas do Estado, mas elas não eram juntas, era tipo assim, todas eram separadas uma da outra. Como se fosse uma vila. Como se fosse, era uma vila. Entendi. Então, por isso que eu saí de lá e depois fui para Moaná. Entendi. Nossa, pra gente ver como tem um lado bom, né? Mas tem um lado difícil, que na verdade é grande parte, né? Lá em Moaná a gente viaja hoje com barco, né? Por barco. E no mês de setembro era o mês mais difícil, porque é o mês muito vento, entendeu? Que não chove, tem muito vento na Bahia. E a gente eu dormia no chão. Uhum. Porque esse embalo que fazia, quando eu chegava lá, eu estava muito tonta. Então eu dormia no chão até as 4 horas eu deitava, não dormia, deitava no chão até terminar a Bahia e a gente ia para nossa rede, porque era rede, né? Sim. Era barcos pequenos que tinha de rede. Imagina. E aí eu levava também meus filhos para lá, tanto que eles aprenderam a nadar lá, os 2 primeiros, lá em Moaná. Lá em Moaná. Porque tinha outros meninos que se jogavam lá na ponte, e aí aprenderam a nadar lá. E assim, então foi Itaituba, Moaná. Itaituba, Moaná, depois eu fui para Abaetetuba. Então a senhora pegou realmente comarcas bem... Fui a Abaetetuba, também fiquei uma época em Breves, quando eu era pretora, que eu fiquei lá porque eu respondia. Mas as minhas comarcas foram Itaituba, Moaná, Abaetetuba. Passei muito tempo da minha vida lá em Abaetetuba e eu elejo como a melhor comarca. Legal. Porque eu morava lá. Então, como eu morava lá, meus filhos estudavam no colégio Nossa Senhora dos Anjos, e a minha vida se estabeleceu lá. Melhor, assim, porque eu tinha condições de vida. Sim. E depois eu vim para Ananindeua. Entendi. E assim, a gente falou da dificuldade, mas me conte uma coisa, curiosidade, por exemplo. Alguma coisa que lhe marcou a lembrança, que hoje a senhora olha para trás, acha graça, ri, que coisas engraçadas que aconteceram com a senhora de repente nesse caminho, porque a gente sabe que no interior tem muito disso, né? As pessoas acabam... Eu me lembro de uma história que um amigo me contava, que era no interior do estado, e aí tinha aquelas rádios antigas e aí ligavam para a rádio para pedir música para a pessoa. Aí uma dessas ligaram, pediram uma música, o radialista, olha, na falta dessa música vamos tocar o hino nacional. Aí eu botava o hino. Então assim, tem coisas engraçadas que acontecem no interior que a gente guarda. No interior, das coisas, uma coisa boa assim, que eu lembro que hoje eu fico rindo e acho assim, quando eu me interpreto por essa posição que eu tomei, eu digo que era meu sangue aquilo. Lá no interior, eles brigavam por causa de qualquer coisa. Antigamente não tinha juizado, não tinha sejus, que não tinha nada, né? Então eu era juiz da primeira vara, que era cível e de menores, crianças, né? Infância. E um senhor apareceu lá comigo, um senhor bem velhinho, tipo uns 92 anos por aí, reclamando que ele tinha um burrinho, que esse burrinho ele fazia daqueles os carretos, que eram para a subsistência dele, e roubaram o burrinho, e ele sabia onde o burrinho estava, com outro senhor. Aí foi com o delegado mandou buscar o burrinho e deixou lá na delegacia. E quando foi aí eu mandei chamar esse senhor que estava com o burrinho, né? Aí eu, assim, vou entregar, vou devolver, que é isso, roubar uma pessoa tão idosa. Quando entrou o senhor, ele era mais velhinho do que o outro, ele deve ter 94. Nossa. Meu Deus, aí, senhor, me diga como foi. O homem já entrou chorando, o outro, que eu ia dar o burrinho pro dono, claro. Aí ele entrou chorando, que ele tinha a única, naquele tempo era cruzeiros. Ele tinha 50 cruzeiros, era o único dinheiro que ele tinha guardado, e ele comprou este burrinho do sobrinho desse outro senhor. Entendi. Ele comprou o burrinho com boa fé e tal, e agora ele disse, doutor, eu não posso entregar, porque eu comprei, como é que eu vou perder meu dinheiro? Aí o outro queria,
e o outro queria, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Peguei, tirei 50 cruzeiros da minha bolsa e paguei o senhor mais velhinho que tinha comprado. Sim. Eu vou lhe dar os 50 reais, os 50 cruzeiros, o senhor devolve, não fica no prejuízo e procure outro burrinho para o senhor. Foi assim que eu resolvi uma contenda, que depois eu digo, meu Deus, por que eu já paguei? Mas é porque eu fiquei assim tão impactada que as duas pessoas... Lado humano, né? Primeiro que não era roubado, e depois foi aquele meu lado humano mesmo que chamou bem alto, porque eu não tinha coragem de devolver o burrinho e o homem ficar o outro ficar Hoje talvez a gente faça, porque também a gente vai amadurecendo. A magistratura, com tudo que a gente passa, amadurece muito a gente. E a gente, no início, até chora com as pessoas, como eu chorei muito em Itaituba, quando eu tinha foi uma adoção, a brasileira, aquela adoção que você pega, leva, vai no cartório, e essa senhora, a mãe da criança biológica, entregou para essa senhora. Deu até escrito que ela estava entregando, só que o marido dela tinha ido embora e ela não podia ficar com a criança. Depois o marido veio, voltou e pediu que queria a criança, entraram com o processo, era filho dela. Eu mandei buscar essa criança. E a criança era muito bem cuidada. Criança linda, bem cuidada, e ela entregou a roupinha da criança, mamadeira, pipo, tudo entregou. E essa criança não reconhecia a mulher com o marido, um filho, outro que era dela, e eu com pena de entregar aquela criança. Entreguei, entrei no banheiro e chorei demais. Não imagino. Na época, a gente não está preparado para enfrentar muitas coisas. E saí, a senhora estava chorando lá, a senhora que era mãe adotiva, e eu ainda chorei com aquela mulher porque... a um quarteirão, daqui aí nesse quarteirão que é pequeno, então aí onde a gente sai, perto da corregedoria, a criança gritava. E eu escutava aqueles gritos daquela criança, porque quando ela entregou, ela não queria de jeito nenhum. Ela segurou a força e levou a força. Então isso foi uma das coisas que me chocou. Era o que eu não gostava de fazer, era busca e apreensão de criança e nem despejo. Entendi. Eu tinha muito, eu não gostava de fazer. Então eram coisas que eu fazia por dever, marca, né? Mas me marcava muito. Imagino. É o lado humano também que a gente tem que levar em consideração, porque querendo ou não, como a senhora falou, o certo era fazer isso. Mas o nosso lado humano nessa não deixou eu fazer, demais, porque o juiz não devia chorar, porque eu estava cumprindo, mas aí eu me comovi também, por causa daquela criança, né? A mãe biológica que... A mãe biológica queria, apesar dela ser uma pessoa que era muito pobre, e depois, sabe o que aconteceu? Ela devolveu a criança, porque esta criança adoeceu muito no hospital, o pai foi embora de novo. Aí adoeceu muito mesmo essa criança, ela estava mesmo prestes a falecer, chamaram essa senhora e ela já... colocou todo o tratamento do melhor e a criança ficou boa e ela ficou com a criança. Entendi. Então isso foi um final feliz para mim, né? Que bom, puxa, realmente... Eu gostei. É interessante esse lado humano, né? A gente tem que levar em consideração. Até aproveitando, se a senhora faz essa leitura hoje em dia, o lado humano da magistratura. A senhora como presidente tem contato com todos os magistrados, tá? Então, como é que a senhora está vendo isso? Hoje em dia está evoluindo, a gente está... O CNJ, ele pede muitas coisas pra gente, né? Então, ele acho que ele tenta, digamos, normatizar que a gente tenha um pouco mais de uma atitude mais humana quando for analisar. E como é que a senhora tem visto isso ultimamente no nosso tribunal, Olha, nosso eu acho que houve uma época que o magistrado era muito ausente na sociedade. Ele era muito... magistrado, fazia suas audiências, fazia os casamentos, terminava dele e ia embora para casa dele, né? E às vezes as pessoas nem passavam onde o magistrado estava por esse respeito, porque o magistrado era uma pessoa muito afastada da população, da comunidade. Aí hoje eu vejo o magistrado de uma outra forma. É claro que há ainda magistrados que ainda têm essa postura
Mas a maioria, uma grande maioria, a magistratura hoje é mais humanizada. Sim. Você chega mais perto do cidadão, você está não só perto do cidadão para cumprir uma obrigação sua, da sua função, mas você está muitas vezes porque você é humano. Sim. E quer humanizar mesmo. Então hoje a magistratura é muito mais humanizada. Hoje você vê um magistrado num casamento, num aniversário, numa reunião de amigos. Sim. Antes você não podia fazer isso. Não faria isso. Isso é uma coisa boa, né? Isso aproxima assim, o judiciário do cidadão, porque o primeiro programa foi me pedindo para você entrevistar, daí eu fui, né? E que o pessoal da própria web rádio que fez, e uma das perguntas que fizeram para mim é essa questão do que muda. E eu senti isso, que eu faço um ano no tribunal em setembro. Então eu senti muito isso, as próprias pessoas com uma postura mais afastada, né? Com as pessoas próximas, inclusive, preocupadas com a questão do formalismo. Sim, é verdade. E eu acho que isso é uma questão que justamente fundamentou o nosso Papo Justo. Como eu lhe falei, para aproximar, para as pessoas saberem quem a senhora é, né? Além da presidente do tribunal, a história. Né? E hoje na presidência, se disser, vão dizer assim, não é verdade. Mas eu digo do fundo do meu coração, eu não me sinto presidente com autoridade, com toda essa autoridade que eu sei que o presidente tem. Eu me sinto uma magistrada que está aqui numa oportunidade de cumprir esse papel. E o que eu mais tenho feito hoje, que eu sempre disse, e pedi a Deus, que eu sou muito temente, eu sou muito católica, eu sempre disse para Deus que eu só queria exercer a presidência se eu pudesse ser uma pessoa melhor junto aos servidores, junto aos magistrados. Ou então, porque a gente também fica preocupado que o presidente tem que ficar assim mais afastado, mas não é não. O presidente, ele pode estar no meio de todo mundo, ele tem que estar. Sim. Não é que ele pode, ele tem que estar. E eu estou cumprindo, ajudando os servidores. Hoje nós temos o PCCR, que vai sair se Deus quiser. Temos toda hoje que os magistrados dizem que eles se sentem acolhidos, porque eu sou essa pessoa que vou lá, que converso, que sento em qualquer lugar. E, venha para cá, não, às vezes aqui na Copa ela quer levar, não, deixa que eu como aqui na Copa mesmo. Então eu não me sinto, estava dizendo até para uma amiga minha, eu não me sinto, eu sou presidente, eu tenho que cumprir a minha obrigação como presidente. Eu sei que sou, mas eu não tenho dentro de mim esse reconhecimento. Entendi. Eu sou presidente, por isso eu tenho que fazer isso, por isso que eu tenho que fazer isso. Não tenho isso. Eu sou uma magistrada que estou no tribunal por acaso, por vontade de Deus, que eu cheguei até a presidência. Acho que eu estou cumprindo o meu dever, o meu papel. Eu tenho fé em Deus que também vou chegar ao fim, tendo uma paz na presidência, porque eu nunca encontrei alguém que me peitasse, assim, que fosse de encontro comigo, não. Eu sempre tenho encontrado pessoas amigas. Eu digo que o sucesso de um trabalho são as pessoas que estão ao seu lado. Sim. Importante a equipe, né? O importante é uma equipe. A minha equipe é uma equipe maravilhosa. De secretários e das pessoas que eu me cerco, os juízes, todos. Então, com essa tranquilidade é que eu estou na presidência e com essa tranquilidade que eu vou terminar. Entendi. Então, agradecendo muito a Deus, porque todos os dias que eu saio de casa eu agradeço a Deus. E, senhora, de novo, no momento certo, na hora certa, passou pela celebração dos 150 anos do tribunal, né? Sim, teve a honra de ser presidente, né, dos 150 anos. Conte um pouquinho pra gente da sua gestão, né? E sobre a perspectiva da modernização, já que a gente está falando de equipe, de tribunal, dessa sua postura para o tribunal, né, de sempre cuidar. O primeiro projeto que eu assinei foi da modernização e reestruturação da informática. Perfeito. Hoje, a informática é o coração de qualquer tribunal, de qualquer órgão.
E nós temos muita deficiência, sim, ainda na nossa Secretaria de Informática. Nós temos perdido muitas pessoas assim, pessoas da maior capacidade. Né? Por causa de quê? Porque ainda, mercado, né? apesar de que o Tribunal de Justiça paga bem, os nossos DAS pagam bem, mas essas pessoas, inclusive, eram analistas, passados em concurso, e saíram. E os poucos que nós temos é impossível, porque hoje a informática abraça as secretarias, ela dá apoio às secretarias de gestão, tem gente da informática na Secretaria de Gestão, na Secretaria de Planejamento, que são as... Sim. E tem na Secretaria de Administração, que são 3 secretarias para essa parte, que se alinham nessa parte. Hoje nós estamos na era da inteligência artificial, né? E eu tenho feito uma coisa por meus funcionários, eu tenho mandado eles em cursos para que eles possam trazer coisas boas para a gente, se especializarem. Isso é uma coisa boa. Facilita a vida do magistrado, facilita a vida do cidadão. E falando já da nossa Secretaria de Informática, a nossa Secretaria de Informática ela foi estruturada em 2007. Até hoje, só entrava pessoas do concurso ou alguma pessoa de DAS. Então, os nossos cargos que nós propusemos para a secretaria, esses nossos cargos não é para trazer gente de fora, a não ser que sejam pessoas, talentos, que a gente traga. Mas é mais para organizar, para estruturar. Não, eu digo isso, porque a senhora me deu a oportunidade de presidir a Comissão de Informática. E para o cidadão entender, toda vez que a informática recebe atenção do tribunal, né, ela melhora a qualidade do serviço para todos, para os advogados, para o interior, para todo mundo que precisa, né, PJE, estabilidade de sistema, segurança do sistema. E, ao mesmo tempo, ela permite dinamizar a justiça. A gente tem uma facilidade no trabalho, uma facilitação no trabalho que a eficiência do magistrado aumenta. Então é vital, né? É vital, mas nós estamos tendo dificuldades com o pessoal que a gente tem. Não tem condição mais, ninguém tem braço mais. É o pessoal da estatística que precisa, é a CEPLAN, é a SEAD, é a de recursos humanos, da pessoa, a Secretaria de Gestão de Pessoas, e todos os colegas. Como é que a gente se divide? Hoje, às vezes, a gente falha, porque a gente está preocupado o quê? No sistema, no PJE, que melhorou muitíssimo. 100% digital, todos 100% digital. Os processos aí nós tivemos que melhorar o PJE, porque senão também não adiantava ter feito, como a desembargadora Célia fez, um esforço grande para digitalizar todos os processos, e a gente não ter um PJE, um programa que pudesse segurar essa demanda. Como a secretaria não tem tantas mãos, ela é limitada, então o que é que a gente tem que fazer? Aos pontos que são necessários, a gente vai focando, apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, focando, e estamos hoje, nós fomos o primeiro tribunal a mandar as ações julgadas que são predatórias, fomos o primeiro tribunal a mandar para o STF. E agora o vice-presidente de Pernambuco, ele quer o código também que ele quer, né? Então isso é uma coisa boa que a gente vê, que a gente está trabalhando na medida do possível. Se nós tivéssemos uma grande secretaria e a gente não pudesse, aí eu acho que seria uma coisa muito ruim. Mas o CNJ, ele tem batido nisso desde a terceira inspeção que o CNJ faz e bate, que precisa melhorar, precisa ampliar, fica perguntando. E hoje, lá onde nós também adquirimos o local onde vai ser os 2 prédios. Conte um pouquinho para a gente também. Lá a gente vê que é uma dificuldade muito grande, os colegas, por exemplo, no criminal, prédio muito antigo, né? Graças a Deus que até hoje a gente tem essa visão e ficar fazendo manutenção, vendo. E aí, então, nós tivemos a ideia
de procurar um terreno para que a gente pudesse erguer o Fórum Civil, que são 17 andares, já tem a planta, e o Fórum Criminal, que são 14 andares. E temos um retrofit, onde está aquela parte onde ainda tinha, que era do colégio salesiano, aqui na Pedreira, estamos fazendo já, porque quem está fazendo é a Vale do Rio Doce, certo, através da estrutura Pará. Certo. Eles é que vão construir. Ontem eu estive com o governador e ele colocou que eles estão construindo, que eles vão construir, mas não é a Vale, é o próprio Estado que está construindo em parceria. Entendi. Então, isso vai ser feito, porque graças a Deus a gente conseguiu. Eu espero também... É uma conquista, né? Eu espero também a gente conseguir... pelo menos inaugurar o retrofit, essa parte da frente onde será a Secretaria de Informática. Entendi. Para a estrutura. Ótimo. E, segundo, uma das coisas eu acho que será uma grande conquista para todos nós, são 6 vagas, então a gente está vendo para ver se isso sai para a gente dar vazão. E também uma das coisas que eu acho bem importante é a elevação das comarcas. Sim. Que é uma aspiração antiga de Marabá, Santarém e Ananindeua. Perfeito. A maioria dos tribunais de justiça tem terceira instância no interior. Sim. São Paulo tem tudo. Permite que o magistrado more lá, né? Então permite que o magistrado fique naquele local, não tenha que sair para ficar essa mudança toda, né? Oxigena a nossa magistratura, sim, que vai ter o rodízio novamente, e vai ter muitas vagas ainda na segunda instância, né? E isso aí é bom, porque esses colegas estão em Marabá, estão em Santarém, estão aqui, mas não vão tirar a vaga de ninguém que possa subir, sim, aqui para ser um presidente, para ser um corregedor, porque são ainda jovens, vão entrar jovens ainda. Então, esses mais antigos é que a gente sabe que vão se candidatando, né? Eu acho, sim, E o respeito pelo interior, né, presidente? E o respeito, olha, Santarém é uma capital. Perfeito, né? Marabá é uma capital, está sempre em desenvolvimento. Cada vez que a gente vai em Marabá, ela está muito maior. Sem dúvida. Né? Ananindeua nós sabemos que está aqui perto, sim, mas que é uma comarca que... É contigo a nossa. É contigo, é uma comarca metropolitana, as pessoas moram lá, é muita gente nesses, sim, conjuntos habitacionais. Então eu acho digno isso e estou lutando para que a gente consiga. Vai ser uma vitória do tribunal, uma vitória de todos nós. Sim, quem todos ganha a sociedade. Isso, né? Ganha a sociedade, ganha o nosso jurisdicionado, ganhamos nós, sim, porque a cada dia estaremos reconhecidos e ainda tem mais. O nosso selo ouro, qualidade. Para quem não entende, é o selo de qualidade CNJ, né, que avalia o tribunal. Avalia o tribunal. Então, nós somos selo prata, ouro e diamante. E se a gente começasse, desde o ano passado, a gente chegava a diamante é 85 pontos. Nós estamos perto do 80 já, com 3 pontos para chegar no 80. Ótimo. Mas, se Deus quiser, isso aí a gente tem que, passamos 3 anos pelo prata. Mas a senhora já plantou, se Deus quiser, né, o ouro, e depois a gente vai seguir. Né? Graças a Deus a gente vai, este ano nós tivemos da Tricom um selo diamante de transparência. Tivemos do CNJ, que também vamos receber, que já foi notificado que ganhamos também o primeiro lugar em transparência, um selo também de transparência. Já temos mais um selo que ganhamos em 2021 de transparência, né? E o nosso tribunal cresce. E ele é conhecido ainda mais e respeitado em todo o Brasil. É isso que a gente leva, essa gratificação, essa gratidão que eu tenho de Deus, e sou grato a todos os colegas que estão me ajudando, porque a gente não é presidente sozinho. Sim. A gente é presidente com todos os desembargadores, com todos os magistrados e com todos os servidores. Porque se a gente receber esse selo ouro, é por causa de muito esforço, sim, de todos nós. Servidores são sido incansáveis. Sim. E além de que nós temos o nosso selo, né? Selo de qualidade, que é em pecúnia, e vamos
pagar, não. Nós vamos gratificar, Exato. nós vamos ser grata àquelas pessoas. Todos ganham. A todos nós. Todos nós ganhamos. Então, isso é um incentivo também para todos nós, né? Para os colegas e para os servidores que também trabalham muito e qualquer dinheiro que venha assim extra é muito bem-vindo. Presidente, a gente chegou aqui no final das nossas perguntas, mas tem uma novidade que a gente está trazendo com a sua entrevista. Na verdade, nós pensamos em perguntas curtas, que a gente vai chamar esse momento de momento veritas. Tá. Vamos chamar então o momento veritas agora, para a gente fazer com a presidente. Presidente, são perguntas curtinhas, tá? Vamos lá. Primeira coisa, senhora Rema ou Paysandu? Sou Paysandu. Paysandu. Ela também é Paysandu, sou Paysandu, gente. Tá? Direito criminal ou direito civil? O que a senhora gosta mais? Eu gosto mais do direito civil. Eu acho ele mais completo. Ele é mais abrangente na vida das pessoas. O direito penal eu gosto porque me acostumei a trabalhar no direito penal. E esse meu lado humano também eu gostei, porque eu ia nas penitenciárias, conhecia a vida dessas pessoas. Isso para mim também foi gratificante, mas o direito, assim, que eu acho bonito e que eu gosto. E quando eu fui 2 anos juíza convocada, eu estava no cível. Então me apaixonei também pelo direito civil. É interessante, eu imaginava que era penal. Acho bom. A senhora se acha turrona, coração aberto? Como é que a senhora se vê? Eu sou coração mole, coração aberto. Eu sou turrona em alguns momentos. A gente precisa ser turrona. Sim. Mas é muito difícil. Meu coração, eu sou turrona agora, daqui a pouco tá aberto. Entendi. Meu coração é um coração aberto. Ótimo. No Pará, qual é a sua cidade favorita? No Pará, eu sou vigiense, onde eu nasci, né? Eu gosto dali. E agora também sou cidadã santarena. Olha só que legal. Mas a minha paixão está na Vigia, onde eu nasci. E, última pergunta. Que a senhora, comida típica, a senhora gosta de qual? O que a senhora gosta de comer? Olha, comida típica eu gosto de maniçoba. Soba, legal. Maniçoba. Muito bom. A gente conhecendo um pouquinho mais da senhora aí nessas perguntinhas mais simplesinhas para o pessoal conhecer quem é a pessoa por trás da desembargadora, né? Quem é quem na verdade veste a toga, mas está no dia a dia como todos nós. Isso. Presidente, eu queria lhe agradecer, mas eu queria ao mesmo tempo lhe pedir o seguinte: a senhora fazer umas considerações finais, porque o nosso programa a gente conversa, mas também quer deixar um recado. Então a senhora é presidente do tribunal, vai deixar o seu legado. Queria que a senhora ficasse à vontade para fazer suas considerações finais aqui e mandar uma mensagem para quem vem aí na frente na carreira de magistratura, também para o cidadão, né? O seu compromisso com o nosso tribunal. Primeiro, eu sou muito grata a Deus. Tudo na minha vida. Tudo. A minha vida parece que eu sou encaminhada assim. Eu não digo assim, para o ano eu vou ser isso, ao ano que vem eu vou fazer isso. Não. Parece que é um caminho que eu sou levada. Agradeço muito a Deus por isso. Muito, 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 muito. Sou muito agradecida. Segundo, a magistratura é a minha vida. A magistratura é a minha vida. Eu não saberia fazer mais nada. A única coisa que eu ainda faço é dar aula. Né? Fazia dar aula. Mas é a magistratura. Eu digo para as pessoas, eu fico muito feliz quando a gente dá posse para magistrados. Ali eu vejo meus filhos, porque eu queria muito que um deles fosse magistrados. Mas não, eles são formados em direito, mas não foram para a magistratura. E eu acho que o magistrado, ele é um ser escolhido por Deus. Porque ele tem força na mão e na sua caneta. Ele tem força, não é a força física, ele tem uma força que ele pode exercer em favor ou contra as pessoas, o jurisdicionário. Então eu acredito que o bom magistrado, aquele que deve ser, é aquele que usa a sua caneta para fazer justiça, a seu entender. Porque quando a gente faz justiça,
para a gente sabe que a justiça ela tem dois lados, principalmente quando você julga no julgador. E aí você não agrada as duas partes, mas para você, na sua consciência, você fez justiça. Então, o bom magistrado é aquele, é o magistrado que é amigo, é o magistrado que é ordeiro, não só ordeiro, não é o ordeiro de ser amigo, de ser companheiro dos seus funcionários, é um amigo dos seus funcionários, que no caso de você ser amigo não é ser desrespeitado. Ali na presidência eu sou amiga. A gente vive numa maior harmonia. Por quê? Porque ali existe uma amizade recíproca. Somos amigos, respeitamos um ao outro. Então o magistrado deve respeitar o seu jurisdicionado, deve respeitar os seus funcionários, os seus servidores, e deve ser essa pessoa de coração. Deve ser humano, deve usar o direito, a meu entender, com bom senso. Perfeito. Eu digo que eu fiz lá em 1979 ou 2000, lá em Abaetetuba, usei o direito com bom senso. Claro que eu tirei o dinheiro do meu bolso, que eu não tinha de onde tirar. Mas eu usei e não me arrependi, fiquei com o meu coração alegre, feliz. É claro que não é o certo o juiz tirar do seu bolso para pagar a outra parte. Mas era um caso, uma situação de duas pessoas tão idosas que não tem mais nem o que aspirar na vida. Então, o direito tem que ser usado com bom senso, o magistrado tem que ser um magistrado que olha a sociedade como ele sendo parte da sociedade, tá? E é isso, você tem que não agir com o seu coração, porque nem sempre você age com o coração. Você não age com a sua emoção, você tem que agir com a sua razão, mas com equilíbrio do seu bom senso e do seu eu como humano. É isso que eu vejo. Bom, presidente, muito obrigado por ter participado do nosso Papo Justo, né? Eu convido todo mundo que está assistindo a gente, quem quiser que a presidente volte, vamos pedir, né, nos comentários, se quiser fazer perguntas numa futura entrevista, de repente, da presidente, ela topa voltar, né, pode mandar lá pra gente. Mas eu agradeço novamente, presidente, agradeço a sua confiança e por ter nos ajudado a criar o Papo Justo, né? Se não fosse a senhora, não teríamos o Papo Justo, então tenho muito a lhe agradecer. E fica aqui o convite para continuar esse bate-papo numa outra oportunidade. Teremos muita coisa ainda a dizer. Sem dúvida. Muitas aventuras nessas viagens, muitas aventuras. Perfeito. Bom, pessoal, eu agradeço vocês mais uma vez a atenção, a audiência, e o nosso Papo Justo fica por aqui. Aguarde para o próximo episódio e nos acompanhe nas redes sociais.